Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo com Matemática. Na aula de hoje, iremos resolver alguns exercícios que envolvem a notação algébrica. Então, vamos lá iniciar mais uma videoaula. Então, aqui temos a nossa primeira questão, que na verdade aí, pessoal, essa questão, né, as questões que vamos fazer nessa videoaula, elas são uma aplicação direta do assunto que a gente estudou na videoaula passada, né? A videoaula passada, para quem não viu ainda, ela fala sobre a notação algébrica, tá? Então, a primeira questão, que é do SAEP, diz assim: a tabela abaixo relaciona o volume de água de um reservatório com o tempo necessário para atingir esse volume. A expressão algébrica que relaciona o volume V em litros com o tempo T em minutos é. Então, vocês estão vendo aí, ó, que na primeira linha aqui da tabela nós temos o tempo e na segunda linha nós temos o volume. E ele quer aí relacionar o volume com o tempo. Então vocês estão vendo aí que em todas as alternativas o volume ele depende do tempo. Então a gente pode analisar aí alternativa por alternativa e ver qual que vai ser correta. Lá nessa letra A, ele diz que para calcular o volume é necessário fazer 34 vezes o valor do tempo e somar o resultado com 170. E a gente observa que isso não é possível, porque veja, se eu pegar o tempo aqui, ó, sendo de 5 minutos, se eu fizer 34 vezes 5 e ainda somar 170, conforme está aqui na letra A, isso não vai dar 170, que é o valor respectivo lá do volume, tá? Então a letra A aí, ela não serve para a gente. Da mesma forma, a letra B, vocês percebem aqui, ó, a gente pode perceber que ela não serve para a gente, porque ele disse que para calcular o volume, eu tenho que fazer 5 vezes o valor do tempo, né? E somar o resultado com 170. Então, se eu pegar como exemplo aqui esse 5 novamente, ó, se eu fizer aqui 5 vezes 5 vai dar 25, e se eu somar com 170, isso também não vai dar 170, tá bem? Aí vejam, da mesma forma, a gente pode analisar aqui a letra C, tá? Quando ele diz aqui que o volume é igual a 34 mais T, ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui esse 10, ó, e somar 34, isso vai dar 340, não é? Que é o respectivo volume aqui, não vai. Então a alternativa C, ela também está incorreta. E já na letra D, ele diz que para calcular o volume é preciso fazer 170 vezes T. Então, se a gente for observar aí, ó, pegando aqui, por exemplo, o 15, né? Aqui nessa coluna aqui. Então, se eu fizer aqui 170 vezes 15, isso vai dar 510? Não vai também. Então, a alternativa D, ela também está errada. Então, só sobra para a gente aí a alternativa E, onde ele diz que para calcular o volume é necessário fazer 34 vezes o tempo. Então, se a gente fizer aqui, ó, 34 vezes 5, isso vai dar 170. 34 vezes 10 vai dar 340, 34 vezes 15 vai dar 510 e assim por diante. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente realmente é a letra E, tá? Então vocês percebem aí que a gente pode fazer aí testando alternativa por alternativa, tá? Já na segunda questão que eu quero trazer aqui para vocês, ele diz o seguinte, ó, também foi uma questão do SAEP, né? A tabela abaixo apresenta alguns valores de x e de y, sendo y função da variável x. Uma expressão algébrica que representa essa função é. Então, veja, gente, deixa eu colocar mais para cá. O que é que acontece? Aqui a gente está vendo que o y depende do x. E, novamente, aí a gente pode analisar alternativa por alternativa. Na letra A, ele diz que para calcular o valor do y, lembrando que o y são os elementos que estão na primeira coluna da tabela, a gente precisa fazer 0,5 vezes os valores de x, que estão aqui nessa linha, e somar 1,5. Então, por exemplo, se eu pegar como exemplo aqui esse x igual a 2 e jogar aqui na letra A, ó. Se eu fizer aqui 0,5 vezes 2, isso vai dar 1. Quando eu somar com 1,5, isso não será 4. Então, a letra A ela está incorreta, tá? É uma alternativa incorreta. Já na letra B, ele diz que o y é igual a 0,5 vezes o valor de x somado com 3. Isso é verdade? Ó. Então, 0,5, tomando como exemplo aqui esse 2, tá? Se eu pegar 0,5 vezes 2, isso vai dar 1. Se eu somar mais 3, realmente isso vai dar 4. Será que isso vale para todos os elementos dessa tabela ou foi só uma coincidência
valer para esses dois elementos aqui. Então vamos testar. Ó. Por exemplo aqui, se o x ele for agora ó, 5, quando eu fizer as contas aqui com essa letra B, será que vai dar 5,5? Então vamos lá. 0,5 vezes 5 tá? Vai dar 2,5. Se eu somar 2,5 com 3, isso realmente vai dar aqui 5,5. Então o valor está batendo. Então a gente já desconfia que a resposta é a letra B. Vamos olhar com esse 8 aqui agora. Fazendo ó, 0,5 aqui, ó, vezes 8, isso vai dar 4. Quando eu somar com 3, isso vai dar 7. Então, pessoal, se vocês testarem aí ó, com 11, o y vai dar 8,5. E se vocês testarem aí com 14, o y vai dar 10. Então, a alternativa correta aqui para a gente, com certeza, já é a letra B, tá? Então, vamos lá continuar aqui resolvendo mais algumas questões. Então, vejam, pessoal, na terceira questão, que também foi do SAEP, tá? Ele diz o seguinte: em um parque de diversões, cobra-se R$ 12 de ingresso para entrada no parque, mais um valor de R$ 1,50 cada vez que o brinquedo for utilizado, conforme representado na tabela abaixo. A função que melhor expressa a relação entre o valor total a ser pago, P, e o número de vezes N em que os brinquedos foram utilizados é. Então vejam, aqui a gente pode responder, pessoal, essa questão sem o auxílio dessa tabela, tá? A tabela está aqui somente para ilustrar, porque vejam, ele disse que é cobrado aqui, ó, R$ 12 de ingresso para a entrada, mais um valor de R$ 1,50. Então, se a pessoa aqui, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de brinquedo, né, utilizados aqui, ó, for 1, a pessoa vai pagar R$ 1,50 com mais esses R$ 12 que é fixo. Isso vai dar R$ 13,50. Já se a pessoa usar 2 brinquedos aqui, ó, ela vai pagar R$ 1,50 por cada brinquedo, ou seja, R$ 3 com mais esses 12 aqui que é fixo, isso vai dar um total de 15. Aí vejam, pessoal, aqui ele disse que quer calcular o preço em função da quantidade de brinquedos utilizados. Então, o que é que ele está dizendo aí? Ó? Que o preço, ele pediu para o valor ser pago, ele pediu para chamar de P. Então, a gente tem ó, que P vai ser igual a quem? Ó? Vê só, a gente tem um valor fixo de 12, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um valor fixo de 12, e a gente tem aqui 1,50 cada vez que o brinquedo for utilizado, ou seja, 1,50 por cada brinquedo que você utilizar. E a quantidade de vezes que você utiliza aí o brinquedo, ele diz que é para chamar de letra N. Então, eu vou escrever aqui 1,50 vezes N. Então, essa daqui, gente, é a nossa expressão e basta a gente olhar aí a alternativa que ela está, tá bom? Então a gente já observa aí ó, que a resposta para a gente de maneira direta seria a letra C. A diferença é que aqui na letra C tem 12,00, mas isso daqui também representa o 12, tá gente? Então vejam que aqui na letra B, ó, por exemplo, ele colocou aqui o N, né, multiplicando o 12. Eu não posso dizer que a resposta é a letra B, porque aí eu estou dizendo que cada vez que ele entra no brinquedo, ele paga R$ 12 e que o valor fixo é 50. E isso é justamente o contrário do que foi dito no enunciado, tá? Portanto, a alternativa correta aí para a gente é a letra C, tá? Aqui, gente, estou trazendo para vocês a nossa quarta questão da videoaula de hoje, que também envolve as expressões algébricas, né? Eu fiz questão de fazer essas questões, uma videoaula específica sobre isso, para vocês perceberem que as expressões algébricas, elas são muito importantes, né? Esse contexto da gente transformar ali, né? A gente traduzir uma linguagem que está lá no português, né? Numa linguagem usual, para uma linguagem matemática. Então, essa última questão da videoaula de hoje diz assim: observe a figura a seguir. Com 4 palitos podemos fazer um quadrado. Com 7 palitos podemos formar uma fileira com 2 quadrados. E com 10 palitos, uma fileira com 3 quadrados. E assim sucessivamente. Indica a expressão que representa o número de palitos necessários para se formar uma fileira com n palitos. Então, o que é que acontece? Ele quer relacionar aí, ó, vê só. Ele quer relacionar o número de palitos necessários para formar uma fileira com N palitos. Então, por exemplo, aqui, ó. Vejam só. Então, inicialmente, o que é que a gente tem? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de quadrados que a gente está formando, certo?
e vou colocar aqui o número de palitos, tá bom? Aí o que é que a gente percebe aqui, pessoal? Que quando a gente vai formar aqui um quadrado, a gente precisa de 4 palitos, tá? Quando a gente quer formar agora aqui, ó, nessa figura aqui, dois quadrados, né? Dois quadrados, a gente tem quantos palitos, né? Tem 4 daqui com mais 3, 7 palitos. Quando a gente vai formar agora 3 quadrados, tá? A gente tem aqui 7, 10 palitos. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Vê só. Quando a gente tiver aqui agora, ó, quando a gente tiver aqui agora n quadrados, né? Isso aqui vai dar que quantidade de palitos? Se vocês observarem, gente, vejam, ele está dizendo aqui na letra A que basta a gente pegar o dobro do número de quadrados e somar 2. E isso vai dar a quantidade de palitos. Será que isso é verdade? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nessa linha aqui, ó, o dobro, aqui, né? O dobro de 1, que é 2, e somar com 2, isso vai dar exatamente aqui 4, não é verdade? Se eu testar aqui no 2, será que isso é verdade? Ó, o dobro de 2 é 4, com mais 2, isso já não vai dar aqui 7, não vai. O que a gente tem que perceber aqui, pessoal, é que esses números que eu estou escrevendo aqui, eles são o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui com outra cor para vocês. Vejam, esse 4 aqui, eu posso escrever ele como sendo assim, ó, o triplo desse número que está aqui, que é o 1, e vou somar o resultado aqui mais 1, certo? Observa, 3 vezes 1 vai dar 3, somado com 1 vai dar 4. Já esse 7 aqui, eu posso pegar o triplo do 2, que é esse número que está aqui, ó, e somar mais 1. Então aqui vai dar 6 mais 1 vai dar exatamente 7. Já aqui deu 10 por quê? Porque foi o triplo desse 3 que está aqui, né? O triplo de 3 é 9, quando eu somar com 1, isso vai dar exatamente 10. Então a expressão aqui, quando a gente tem n quadrados, a quantidade de palitos vai ser o quê? O triplo do número de quadrados com mais uma unidade, tá bem? Então aqui a resposta para a gente aí seria a alternativa C. Então, como um exemplo aqui, a gente poderia dizer, e com 10 quadrados, você precisa de quantos palitos, né? Para fazer 10 quadrados. Só era fazer o triplo de 10 e somar mais 1. Então, isso aqui vai dar 30 mais 1. Você ia precisar de 31 palitos. Tá bem, pessoal? Então, essas aqui foram as nossas questões que envolvem expressões algébricas, né? A aplicação é fazer uma conversão entre dois registros de representações diferentes, né? A linguagem em texto, né, em língua portuguesa, para uma linguagem algébrica, tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem aí os conhecimentos adquiridos, tá? Então, vamos a eles. Aqui, pessoal, nós temos os nossos exercícios propostos, tá? Então, observe que aqui temos 3 questões que envolvem o conteúdo que nós trabalhamos na videoaula passada e nessa videoaula de hoje, que é o trabalho aqui com as expressões algébricas. Então, em cada questão dessa, a gente vai identificar a expressão algébrica que representa aí a situação aí de cada questão, tá bom? Então aqui chegamos a mais um final de uma videoaula e a gente se encontra até a próxima. Tchau, tchau.